Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Vamos orar então também nesse culto nessa noite, Senhor, meu Deus. Deus querido, Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. Toda a honra, toda a glória. Porque Tu és Deus. Seja dado ao Teu bendito nome, Senhor, nesta noite, Pai. Queremos sentir a Tua presença, nos alegrarmos, Senhor. Fala a Tua igreja, alimenta a Tua igreja com a Tua palavra, venha salvar, curar, libertar, Pai. Porque eu pergunto, Senhor, ninguém pode medir isso. Ouvindo nesta noite, Sim, Senhor, querido, Deus em santo, nome de Deus Jesus, vivo, Pai, em nome de abençoa este Jesus, culto, toma Senhor, em direção, nome de Pai. Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o hino, glória a Deus, vamos louvar o hino 186, aleluia, Jesus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glórias a Deus, quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glórias a Deus, em aleluia. Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Glória a Deus, andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa liça, combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glórias a Deus, aleluias. Glória a Deus. Vamos louvar um hino. Glória a Deus. Vamos louvar o hino 244. Glória a Deus, glória a Deus. Louvai a Jesus amoroso, Glórias a Deus, aleluia. todos os pecados levou,
que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Glórias a Deus. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo, medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Glórias a Deus. Louvai a Jesus, vosso guia, no mundo de tribulação. Glórias a Deus. E não tem temor quem confia em Deus, mas real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. É Deus, aleluias. Louvai a Jesus, dai-lhe Glórias a glória, Deus, pois aleluia. Ele, Senhor, Ele É Deus, aleluia. na cruz nos ganhou a vitória. Vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Glórias a Deus, Glória a aleluia. Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos também louvar o hino 304. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Desprezando toda a dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha maravilha de Deus me salvar. Pode a noite escurecer no servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Põe os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a creia amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me salvar. Glórias a Deus, aleluia. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende a sua mão sobre
nós dali. Se assim que eu vi Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com areia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, quem me quis salvar. Glória a Deus, aleluia. Onde estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco que vem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. Glória a Deus, aleluia. A face adorada De Jesus verei, com areia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia. aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra. Glória a Deus. Isaías 55, do versículo 1 até o 13. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 55, do versículo 1 ao 13. Glória a Deus. Cujo título nos diz: todo o povo é convidado a procurar a salvação. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é bom, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclina os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Saireis com alegria, em paz sereis guiados. Os montes e os outreiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno,
que nunca se apagará. Oh, maravilha, Louvado seja o nome do Senhor. Deus Senhor, santo, meu Deus Deus Pai, vivo, Deus de te louvo, poder, te glorifico, Deus bendigo de o seu nome, glória, porque tu és Deus santo e fiel. Obrigado, Jesus querido, pela tua palavra, Pai, nesta noite. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença, graça, Senhor. Alegra a tua igreja, salva, cura, liberta, papai, porque eu quero tudo, Senhor, ninguém pode impedir. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sim, Deus querido, sim, Deus santo. Obrigado por tudo, Pai, ser conosco, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos, buscar ao Senhor enquanto, nós podemos achar, e invocá-lo, enquanto Ele está perto, louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos constantemente, buscar a presença do Senhor, porque Ele está constantemente, todos os servos aqui na terra, pregando, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. E essa vinda é para todo mundo. A salvação, é para todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no início do versículo, diz que todo o povo ele é convidado, a procurar salvação. Então estamos aqui constantemente, buscando a presença do Senhor, falando do amor dele, falando a respeito da salvação, falando da vinda dele para vir nos buscar. Nós sabemos que os dias são maus. Nós sabemos que tudo que tem para acontecer está acontecendo. É relatado pela própria palavra, Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que ela não, que assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará, para mim vazia. Antes ela vai fazer o que apraz, o que prosperar naquilo para qual ela vai ser enviada. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Muitas pessoas, elas ouvem, constantemente nós aqui pregando, falando a respeito do amor do Senhor Jesus Cristo, e temos certeza que essa palavra, ela já tem, ela já está fazendo efeito no coração de cada um que está ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós confiamos, porque a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia, que ela faz, o efeito, porque quem é que convence, o pecador do seu pecado é o Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui somente fazendo aquilo que é a vontade do Senhor, que é o ID, que Ele tem nos ordenado para que nós venhamos, fazer. É falar do amor dEle, falar que o Senhor Jesus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, porque Ele faz isso, e eu sou testemunha viva disso, porque Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, Ele transformou a minha vida, Ele me libertou. Eu hoje estou aqui para falar do amor dEle, Ele também me curou, porque eu tive uma doença maligna, no ano passado, tive que passar por uma cirurgia, mas o Senhor, Ele esteve comigo constantemente, em todos os momentos. Quantas pessoas passam por uma doença dessa que eu passei e muitas vezes não resiste, porque psicologicamente a pessoa fica abalada. Mas eu constantemente estive aqui na presença do Senhor. O Senhor me ajudou então em todos os momentos. Eu louvo ao Senhor por isso, porque Ele não me desamparou. Ele não me deixou eu me abater, não me deixou eu entristecer. Continuei trabalhando, continuei fazendo a vontade do Senhor. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome dEle, louvando, adorando, bendizendo o nome dEle, porque o Senhor, Ele verdadeiramente, Ele foi comigo, Ele pode ser com você também. Basta somente você crer, colocar a tua vida na presença do Senhor, e as outras coisas Ele vai acrescentar. Ele vai te abençoar, Ele vai te dar vitória, seja em qual área for, o Senhor Ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu passo a oportunidade para o Jefferson. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glórias. Saúde a todos na paz do Senhor, amém? Amém, a paz do Senhor. Noite bonita para louvarmos a Deus. Glória eu a Deus. gostaria de louvar a Deus com o hino da Rua Cristã de número 187. Amém? Amém. Glórias a Deus, aleluia. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Glórias a Deus, aleluias. Ainda que seja dor
de ti. Glórias a Deus. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Glórias a Deus, aleluias. Nas trevas vou sonhar, mas Oh, maravilha de Deus, aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Tu quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em teu alcançará padrão de amor. Glórias a Deus, aleluias. Eu sempre de rogar, mais perto quero estar. É Deus, aleluias. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Glórias a Deus, aleluias. E quando Cristo enfim me Glórias a Deus, aleluias. nos céus com serafins irei morar. Glórias a Deus, aleluias. Então me alegrarei perto de ti, meu rei. Glórias a Deus, aleluias. Perto de ti, meu rei. É Deus. Meu Deus, de ti. Glórias a Deus, aleluias. Amém. Eu agradeço a oportunidade esta noite. Deus santo, aleluias. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos estar cada vez mais, né, com vontade, né, com anseio, né, de estar perto do Senhor, né. Glória a Deus, porque também está perto, né, a vinda dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos estar constantemente, né, tendo essa vontade no nosso coração, orando, vigiando e buscando constantemente a presença dele, porque a vinda dele está próxima, né? Louvado seja Aleluias. o nome do Senhor. Vamos também louvar o hino 422. Glória a Deus. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos estão cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Glórias a Deus, aleluia. Irei eu pra Jesus. cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus é de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário
no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Havia bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Aleluias! De todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor. Glórias a Deus, aleluias. De grande esplendor. Deus santo, aleluias. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra glórias a Deus, aleluias. Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grandes... Glórias a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos fazer oração agora, né, para passar para o pastor Elis, para trazer a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, mais Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória, papai. Te louvando, toda Pai, honra, toda glória, todo louvor ao teu bendito nome, Senhor. Obrigado por tudo, Deus. A cada dia, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Toma a direção desse trabalho. Direção, Jesus, usa-nos com autoridade, com poder, com unção, Pai. Que vem trazer a tua palavra nesta noite. Usa ele, Jesus querido, com unção, Pai amado. Usa poderosamente, Pai. Abençoa teu servo, Senhor. E fala conosco, Pai. Fala com as vidas que estão ouvindo nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus é bom, Deus é fiel e verdadeiro. E nós o amamos e nós o adoramos. E a nossa vida é propriedade particular do Senhor. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu, igreja, não será atingido. Glórias a Deus por isso. Culto da família, onde assim se reunimos para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas no decorrer desses anos. Glórias a Ele por isso. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo de número 10, e somente o versículo 17, para assim meditarmos na bendita e gloriosa palavra desse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão poderoso, que tem sido amoroso para conosco. Romanos capítulo 10, versículo 17, assim nos diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Pai, para ti a honra, para ti a glória, para ti o louvor, Senhor. Que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, que a tua igreja venha se alegrar diante da tua presença, dos teus ensinamentos, Senhor. Derrama poder nesta noite, graça. Fala aos corações dos ouvintes, Senhor. Faça uma grande obra, é o que te pedimos, te agradecemos. Em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus.
Nessa noite nós queremos falar baseado num tema que nos diz assim: vivenciando a fé. Queridos, a igreja é costumeira, a igreja é conhecedora, a igreja sabe o que é fé. Mas não custa nós pincelarmos. Nós trazemos mais alguma informação para a igreja a respeito de fé. Fé, ela é a credibilidade que damos ao trem. Não é verdade, queridos? É a confiança, é ter a certeza fundamentada que o inacreditável possa acontecer através dessa tua, minha, nossa atitude, a atitude da igreja, de ter fé. Ou seja, é crer em alguém ou algo sem questionar nem duvidar. Porque existem pessoas que dizem que acreditam, que têm fé, mas vivem a questionar, vivem a duvidar. E aí não pode se dizer que é uma fé genuína, é uma fé duvidosa. A fé, queridos, ela gera uma expectativa no indivíduo que a usa como base de sua sustentação existencial, segundo os seus interesses próprios. Muitos seres humanos hoje na face da Terra, se não o todo, na verdade, ele tem uma expectativa. Ele cria uma expectativa dentro de uma fé que vai lhe sustentar. Mas essa fé é mediante os seus interesses próprios. É conforme o que ele acha que é e que ele pensa. É uma fé sem base. É uma fé segundo o seu ponto de vista. É uma fé que não gera uma conformidade com a palavra de Deus. Existem pessoas que acreditam no outro. E a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no outro. Na verdade, existem pessoas que acreditam no seu braço. E a Bíblia diz que maldito o homem que crê na sua força. Então, queridos, existe a fé que é para o bem e a fé que é para o mal. Isso depende do ponto de vista do seu interlocutor operacional. E quem é ele? É o homem. Existe um homem que bota fé em outro sujeito para tomar uma afronta que outrora era investida contra ele. Manipula a pessoa, diz que crê nele, que ele é capaz de se corroer por ele. E às vezes gera esses atritos que nós temos no mundo. Você está entendendo? E essas pessoas que recebem esse intuito são conhecidos como pilheiros. Vão através da pilha de outros, comprando desavença por outros, porque ouviu dizer que alguém diz que crê nele, que tem fé nele. É uma fé para o mal. É uma pessoa colocar em dúvida a outra para fazer um ato ridículo na face da terra. A gente fica procurando palavras mais agradáveis, porque sabemos que estamos ao redor de uma sociedade crítica, não é verdade? E às vezes chega a nos prejudicar até na administração. Mas Deus conhece o nosso intuito e o nosso coração, e isso é fundamental. Importa agradar a Deus do que aos homens. Então existe essa fé, esse tipo de fé por aí. Fé que leva o homem a praticar a maldade com os seus semelhantes. E existe o outro lado da moeda, a fé genuína, a fé daquele que crê de bom coração, de bom grado, na verdade, que pode ser uma confiança instituída a um filho que presta uma faculdade, ao amigo que vai a um concurso. Nós vimos a nossa fé, a nossa credibilidade a ele.
Há uma pessoa que às vezes está a solucionar um negócio nosso, nós demos toda a credibilidade à carta branca. É uma fé de bom coração. Não é verdade, queridos? Se tratando da fé cristã evangélica, não é verdade? Ela simplifica em crer em Deus, Deus Pai como Criador do universo e mantenedor. A fé evangélica, ela nos leva a esse percurso, em crer que Deus é o Criador do universo, da terra, dos mares e de tudo que neles há. E é o seu mantenedor, é aquele que mantém tudo como está, para a glória do nome dele. A fé evangélica, a fé cristã evangélica também podemos dizer que é crer no seu Filho, Cristo Jesus, como nosso Salvador e justificador. Cremos que Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, foi enviado a essa terra dentro de um propósito, para que todos os seres humanos pudessem alcançar a salvação, pudessem ser justificados, para morarem na eternidade com Deus. Glórias a Deus por isso. A fé cristã também, ela é simplificada na Bíblia Sagrada, que é um livro de regras de fé e conduta de moral para todo que nela crê. Ou seja, para todos os crentes em Jesus. A Bíblia é uma veracidade explícita em nossos conceitos cotidianos, mediante os ensinamentos de Jesus expostos nela. Nós colocamos a palavra de Deus em prática no nosso dia a dia. Aqueles que nos rodeiam, aqueles que nos acompanham, aqueles que nos vigiam, sabem disso. O cristão, o crente em Jesus, o evangélico, ele procura de toda maneira explicitar a palavra de Deus mediante a sua conduta no dia a dia. Isso é fé. Não deles que estão olhando para nós, mas de nós que estamos praticando a palavra de Deus. Ou seja, queridos, nós temos em Cristo Jesus uma fé genuína baseada na palavra de Deus. Assim, portanto, a fé no contexto da religião para o indivíduo que a vive se torna uma virtude verdadeira, aceitável e praticável durante o seu viver no presente século. Nós, como crentes em Jesus, não carregamos a Bíblia debaixo do braço simplesmente para dizer que temos um livro ou que serve como desodorante, não. Nós carregamos ela porque nós vivenciamos ela, porque ela nos mostra o caminho da verdade, o caminho que nos leva para a glória junto ao Pai. Porque a Bíblia Sagrada, ela nos estimula a termos fé. Glórias a Deus por isso. Como o texto que nós lemos aqui esta noite, que nos diz que a fé vem pelo ouvir a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, assim é a nossa vida. Aleluias. Por isso devemos vivenciar a fé no nosso dia a dia. Temos base para isso. Vivenciar a fé, viver a fé. Glórias a Deus. Vejamos como é viver a fé nas nossas práticas cotidianas, queridos. Talvez alguém ainda não saiba, mas nós, baseados na palavra de Deus, podemos dar assim um exemplo para aqueles que não compreendem, para aqueles que querem aprender, para aqueles que querem vivenciar uma fé genuína. Vivenciar a fé é andar pela fé, mesmo em meio às adversidades, mesmo na hora das dificuldades do nosso dia a dia, em meio às enfermidades, em meio às inimizades, em meio às afrontas do diabo, em meio às acusações dos inimigos traíras, em meio aos acusadores do dia e da noite, em meio a todas as situações adversas que vêm contra
andamos pela fé. Quando levantamos de manhã e rumamos para o nosso trabalho, ali já começamos um percurso na fé. Ali já estamos entregues na mão do Senhor. A nossa fé está depositada nele. É por isso que a Bíblia diz que nós não devemos temer o homem, que pode matar o corpo somente, mas devemos temer a Deus, que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. É por isso que nós temos fé em Deus. Quando nós saímos do nosso lar e vamos para o nosso trabalho, convicto que o homem não vai fazer o mal para nós se não houver permissão de Deus. Como eu disse, 1000 cairão ao lado daquele que tem fé e 10.000 à direita daquele que anda na fé, mas ele, com a sua fé em Cristo Jesus, não será atingido. Glórias a Deus por isso, a não ser o dia que for permissível, no dia que Deus permitir, como foi o caso na época de Jó. Quem lê a Bíblia entende. O caso de Jó, a Bíblia diz que o adversário, o diabo, estava de arruinar o mundo, e foi na presença de Deus, e Deus deu um testemunho de Jó, falou: homem fiel, verdadeiro, convicto. E o inimigo, Satanás, quis colocar Jó na prova, mas ele só colocou Jó na prova mediante a permissão de Deus Pai Todo-Poderoso. Assim é a nossa vida, queridos. A fé que nós temos em Jesus, ela só vai nos levar a sermos provados, se Deus permitir. E isso é para a glória dele, para o nosso fortalecimento espiritual. Nós andamos pela fé, porque se não fosse pela fé, nós não teríamos coragem. Nós estaríamos andando como muitas pessoas na sociedade andam, tremendo, armado, com segurança, e às vezes até topado, com medo do que acontece no mundo, mediante o que é explícito na mídia, através da comunicação. Mas nós, como cidadãos do céu, andamos pela fé, e de fé em fé nós vamos vencendo as barreiras que se levantam contra nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Andamos pela fé e não pelo que vemos. Entendeu, igreja? É assim o marchar do crente. É assim o andar da menina dos olhos do Senhor. João capítulo 20, versículo 29 diz: Jesus falando para Tomé, disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. E quem são esses que não viram Jesus ressuscitar, mas creem na palavra? Somos nós, igreja genuína da última hora, do momento, da atualidade. E aqueles que estiveram aqui e que irão ressuscitar naquele grande dia, e aqueles que ainda irão fazer parte da igreja até o dia do arrebatamento, esses são os bem-aventurados, que não precisaram ver Jesus ressuscitar, não precisaram ver o furo na mão de Jesus como Tomé queria ver. Esses são os bem-aventurados, porque creem, têm fé, andam pela fé. Sua vida é baseada mediante o conceito de Cristo Jesus na sua palavra. Oh, maravilha de Deus, aleluias. Viver a fé em meio às práticas do nosso dia a dia é estar firmado nela, é vivermos nela. Trabalhamos, estudamos, se envolvemos no meio da sociedade, estamos constantemente ativos e às vezes passivos diante de situações que nos coloca à beira do abismo. Mas mesmo assim, a nossa fé, ela é exercida ao momento que nós passamos por demais situações. Ela é firmada em Cristo Jesus. Porque sabemos e temos a certeza que Deus
fiel. Porque a Bíblia diz que Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. E nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos em Deus, aleluias. A nossa fé, ela está firmada. Ela está alicerçada. Mediante o sacrifício de Cristo. Jesus na cruz do Calvário. Onde nós cremos sem duvidar. Aleluias. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 24 nos diz: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Estamos em pé pela fé, porque estamos firmados na fé, porque as misericórdias de Jesus são a causa de não sermos consumidos. A Bíblia diz que nesse mundo teremos tribulações. Não somos diferentes das demais pessoas que se encontram neste mundo. Mas somos diferenciados porque a nossa fé está em Jesus, o Cristo, o qual rege a nossa conduta, o qual exerce sobre nós um senhorio. Aleluias. Estamos em pé porque temos fé que Jesus é o melhor para nós a cada dia. Glórias a Deus por isso. Vivenciar a fé é viver pela fé. Vivemos no presente século pela fé. Se não fosse a fé, muitos de nós nem estariam vivos. Porque passamos dificuldades neste mundo. E cada um de nós tem um testemunho de vida para contar. Mas o que nos livrou foi a fé. A fé no Filho de Deus. Aleluias. A irmã Iraci deu um testemunho esta noite, que ela estava dentro de uma enfermidade terrível, que para o homem não havia solução. Mas colocando a sua fé em prática, glórias a Deus por isso, em Cristo Jesus, ela foi curada. Deus usou um médico que fez a cirurgia e graças a Deus, tudo correu bem. E hoje ela está aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Isso é viver pela fé, é testificar a fé, é testificar o amor de Jesus por nós. Existem muitas pessoas que sofrem, estão debaixo de estresse e depressão, porque colocaram, porque expuseram a sua fé para outros seres humanos igual a ele, comedor de feijão e arroz, e não foi correspondido. E hoje estão através de medicamentos para poder suportar esse sujeito ao seu lado. Sofrem porque não conhecem a palavra de Deus. O meu povo perecerá pela falta do conhecimento. É a palavra de Deus. Mas aquele que coloca a fé em Jesus, ele anda alegre, sorridente, e nem uma enfermidade, nem um estresse, nem uma depressão adentra o seu leito, adentra o seu coração, adentra a sua vida, adentra a sua família, porque ele tem fé que Jesus está no controle. Aleluias. Vivenciar a fé é viver pela fé. Vivemos pela fé. Sem fé, a nossa vida neste mundo não tem significado. Qual seria o meu, o teu, o nosso significado, igreja, nesse mundo sem Jesus? Nenhum. Nenhum. Como muitos estão por aí, sem saber o que será o final dos seus dias. Não sabem para onde vão, não sabem como será o partir deste mundo, não sabem nem como é o ficar neste mundo. Mas a igreja baseada na fé em Cristo Jesus, conhecendo as Escrituras Sagradas, é fortalecida, sabe, é esclarecida. Aleluia. Por isso que ela anda pela fé. Aleluia. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Vivemos pela fé. Deus sempre tem estado conosco
que passamos, se algo acontece em nossas vidas, que às vezes nos traz dores até de pesares, não é porque Deus quer, mas é porque nós buscamos. Mas ele diz que se nós continuarmos dentro do percurso de sermos justos, vivendo pela fé, o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã a alegria, aleluias, adentrará o nosso ser. Questão de fé, questão de saber em quem crer, questão de saber em quem você tem colocado a sua vida para cuidar. Viver a fé é lutar o bom combate da fé. Temos que combater porque nós temos um inimigo nessa terra. Nós temos um adversário que quer nos esfriar, que quer nos desanimar. Nós temos um inimigo que não descansa 24 horas, preocupado em nos atingir. Sabemos que o nosso inimigo, Satanás, ele quer que nós venhamos nos tornar incrédulos, como muitos incrédulos existem neste mundo. Satanás quer fazer de nós escarnecedores. Satanás, através da sua mentira, quer nos enganar para que a nossa fé seja apagada. Mas infeliz dele que ele é um derrotado, porque a igreja conhece o Deus que ela tem postado a convicção. Aleluias. Mas assim mesmo, dentro deste percurso, temos que estar combatendo, temos que estar vigiando, para que a nossa fé não venha a ser ofuscada. Entende isso, igreja? Precisamos combater, animados, convictos em Cristo Jesus, que Ele é o vencedor, e que nós, através da misericórdia dEle, também iremos vencer, porque é nisso que nós cremos. Sermos mais que vitoriosos. Viver a fé é lutar o bom combate da fé, é estar seguro na mão do Senhor, em detrimento a qualquer situações que podem decorrer na nossa vida, porque as intempéries deste mundo estão sujeitas também à igreja. E quando eu digo a igreja, não a área física, mas nós, seres humanos. Nós somos igreja de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nosso ser. Fazemos parte da igreja a partir daquele dia que levantamos a mão diante dessa sociedade e reconhecemos o Filho de Deus como nosso justificador, o nosso justiceiro, o nosso Senhor. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12 diz: Melita, boa melícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Devemos sempre falarmos para aqueles que querem ouvir: Jesus é bom, Jesus é fiel, Jesus é maravilhoso, Jesus lhe dá uma morada no céu, Ele é Deus. Aleluias. Viver a fé em contrapartida dos nossos afazeres básicos em nossa vida é saber vencer os embates através da fé. É saber que mesmo, queridos, nós tendo os nossos afazeres no dia a dia, nós teremos dificuldades. Somos mortais ainda. Seremos imortais na glória, na Nova Jerusalém, como é a promessa de Deus. Mas ainda não aconteceu o arrebatamento da igreja. Jesus ainda não nos levou. E enquanto estamos aqui, somos mortais, sujeitos a todas as situações do presente século. Temos as nossas dificuldades no trabalho, no lar, na família. Temos as nossas dificuldades. Às vezes não somos bem compreendidos, às vezes somos perseguidos, às vezes somos excluídos, às vezes somos prejudicados em todas as situações e áreas. Mas mesmo assim, queridos, devemos continuar firmes na fé.
Aleluias. O inimigo, ele é traiçoeiro. O inimigo quer subjugar a igreja. Mas a Bíblia diz que a porta dos infernos, que o inferno não prevalecerá sobre a porta da igreja. Sobre as portas da igreja. Ou seja, o inferno não tem poder sobre você, irmão. Sobre você, irmã. O inferno não tem poder sobre a tua vida. Nenhuma condenação há sobre ti, que anda no espírito e não na carne. É a Bíblia que diz. Ao seu redor estão anjos guerreiros, com espadas flamejantes. Ao redor é que tem um inimigo, procurando para te tragar, como já pegou muitos por aí, que estão servindo ele, que estão entregues a eles demônio, mas a ele, o chefe dos demônios, que é o diabo. Tem muitos por aí afora. Acompanhe o testemunho de vida das pessoas. As pessoas andam corcundado, porque o inimigo subiu em cima da corcunda deles e está subjugando. E aí você vê, queridos, através do testemunho de vida, uma vida derrotada de sofrimento, uma vida de brutalidade. Por quê? Porque esqueceram de dar um lustre na fé. Aleluias. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oh, maravilha de Deus, aleluia! Devemos falar com todas as convicções e com toda a certeza para o diabo ouvir: nós somos vitoriosos, porque temos fé em Jesus, o nosso Salvador, aleluia! Viver a fé é saber que a graça de Deus nos é ortogada. Isso é viver a fé. É você ter a certeza que Deus derramou sobre a sua vida a graça dele. Oh, maravilha! Romanos capítulo 5, versículo 2 diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia! Ei, igreja, nós vamos para a glória. A nossa fé em Jesus vai nos levar para a glória, para a mansão celestial, a nova Jerusalém que Jesus foi preparar para os que creem nele, aleluia. Isso é privilégio, aleluia. A nossa fé, ela vai nos dar a oportunidade de termos uma eternidade de gozo, de alegria na presença do nosso Salvador, o servindo e o adorando para todos sempre. Em contrapartida, outros irão passar a sua eternidade distante de Deus, no sofrimento, aonde a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes, aonde a morte vai ser procurada e não vai ser encontrada. É para toda a eternidade, porque resolveram colocar a sua fé no que não era verdade, era mentira. Nós, os que cremos em Jesus o Cristo, somos justificados pela fé crida nele. É Ele que nos justifica. Você não precisa sair na esquina dizendo: olha, eu creio em Jesus e tal. Você não precisa justificar para ninguém. A sua conduta é o testemunho da sua vida. Quem vai lhe justificar perante os acusadores, perante os adversários, perante os inimigos é Jesus. É Ele que te justifica. Coisa maravilhosa, coisa linda, ser justificado por Jesus. Isso é fantástico. Isso é só para a igreja. Isso é só para os servos, os salvos, o que tem entregado a sua vida, corpo, alma e espírito para Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 28 nos diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei. Somos justificados pela fé no Filho de Deus. Não é necessário obras. Temos que fazê-la. Temos que fazê-la. Quando eu digo não é necessário obra, é bom entendermos, porque tem muitas pessoas que acham
que fazendo a obra, ou seja, ajudando aí as entidades filantrópicas, não é verdade? Ajudando aqueles necessitados, eles estão adquirindo salvação. Não, está totalmente errado. A salvação não vem pelas obras, ela é poder de Deus, é pela fé, ela é de graça. A obra que tinha que ser feita aqui na terra, Jesus já fez. Devemos fazer sim, ajudar as entidades filantrópicas, verdade, se pudermos, devemos ajudar o mais pobre, o necessitado, na verdade devemos sim. Isso é pessoa que tem o instinto cristão, que faz isso, sem interesse, porque tem alguns aí que dizem que é cristão, mas eles dão com a mão direita e querem o retorno com a mão esquerda. O verdadeiro genuíno crente em Jesus não. O que a mão direita dá, a esquerda não sabe, ponto final. A glória é de Deus. A glória é para Deus. Aleluias. Nós somos justificados pela fé, não pelas obras. As obras é uma extensão do homem e da mulher de Deus. Aleluias. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Durma em paz, viu, crente? Durma em paz, viu, crente? Durma em paz, porque você está justificado por Jesus diante de Deus. Não te preocupe que espera o mundo. Você não é deste mundo. Não se preocupe o que vai acontecer com este mundo. Não se assombre o que a mídia transmite, não. Isso aí são fatos relatados na Bíblia Sagrada. Jesus já nos alertou do que estaria acontecendo. Vamos só continuar dentro desse propósito, andando de fé em fé, crendo no Senhor Jesus Cristo, esperar a trombeta soar, para nós sairmos deste mundo, esperarmos a consumação dos fatos. Não te preocupe, não te estresse, não entre em depressão. Jesus tem o melhor para ti. Olho não viu, ouvido não ouviu, e coração nenhum do homem conhece. É o melhor. Descanse em paz, durma em paz, trabalhe em paz. Algo só vai acontecer contigo se for permissível por Deus. E se Deus permitir, Ele vai lhe dar um escape, como sempre deu. Como sempre deu. Temos um objetivo neste mundo: é fazermos a diferença, é proclamarmos o Evangelho. Entende isso, igreja? Então descansa. Descansa. Deus tem te dado o melhor da terra. Nunca tem deixado faltar nada na tua despensa. Então tu vai estressar com o quê? Por quê? Para que ficar enferma? Mas se ficar enferma, saiba que nós temos o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, Cristo Jesus. Amém, igreja? Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Se assim Deus permitir, estaremos aqui na terça-feira, não domingo, na verdade, culto de oração e louvor. E terça-feira, Santa Ceia, onde estaremos fazendo menção do nome do Senhor, até que Ele volte para nos levar, como ensina a sua palavra. Então nós concluímos esta noite que por meio de fatos não há argumento, pois que os que têm fé em Cristo Jesus são mais que vitoriosos. Somos mais, ponto final. Doa quem doer, goste quem gostar. A verdade é que nós estamos marchando de vitória em vitória pela fé que nós temos em Jesus, e não queremos recuar, não queremos ir para a direita, não queremos ir para a esquerda, queremos sempre prosseguir ao alvo que é o nosso Senhor. Queremos abraçar o Senhor, que nos aguarda, que nos espera ansiosamente. E os dias estão abreviados, as coisas estão passando rápido demais. Mas tudo isso, a Bíblia diz, é para você, o escolhido, não se perder. É para o inimigo não adentrar uma seta no teu coração e te esfriar e fazer você sair da presença de Deus. Por isso que os dias estão bem rápidos, e glórias a Deus por isso. Que possamos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé?
Vamos fazer uma oração para o término deste trabalho, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Oremos. Pai, para Ti a honra, para Ti a glória, para Ti o louvor. Obrigado, Senhor, por fortalecer a nossa fé, por nos ensinar a termos mais convicção mediante as Tuas promessas, a Tua presença sobre o nosso viver. Ó Pai, continue abençoando esta igreja, dando sabedoria para esta igreja, colocando anjos guerreiros e coluna de fogo ao redor desta igreja, Papai. Abençoa a vizinhança que está ao redor e ao derredor desta igreja, Pai. Abençoa os amigos internautas, abençoa os nossos parentes, Senhor. Toma todos em Tuas mãos, Senhor, e faça uma grande obra, Deus, porque operando, Senhor, ninguém pode impedir. Te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Estende em vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.